Em 1963, o então ministro das Relações Exteriores do governo João Goulart, embaixador João Augusto de Araújo Castro, proferiu um histórico discurso na 18ª sessão da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, onde definiu a estratégia dos 3D: descolonização, desenvolvimento, desarmamento. Aldo Rebelo, como ministro, acompanhou importantes delegações internacionais à Amazônia e nos fala agora sobre essas questões, no 10º episódio da série Amazônia, a maldição de Tordesilhas, 500 anos de cobiça internacional. A propósito da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontece este ano na cidade de Belém do Pará, na Amazônia brasileira, vamos reviver aqui um pouco a história da primeira Conferência do Clima, a primeira Conferência do Meio Ambiente, que aconteceu em 1972 em Estocolmo, na Suécia. Ou seja, já são mais de 50 anos. O embaixador brasileiro, o chefe da delegação brasileira, foi o embaixador Araújo Castro, uma espécie de diplomata estadista. Araújo Castro tinha sido ministro das Relações Exteriores do governo João Goulart, mas por seu talento, experiência e respeito, foi poupado de qualquer punição ou cassação e recebeu do governo militar a chefia da Embaixada do Brasil na Organização das Nações Unidas e, portanto, a chefia da delegação brasileira, a primeira conferência sobre mudanças climáticas da ONU de 1972. Neste ano também foi divulgado um documento que ficou para a história, conhecido como Os Limites do Crescimento. Os Limites do Crescimento foi um documento concebido pelas nações ricas, por seus estadistas, economistas e diplomatas, para sustentar a seguinte tese: o mundo, a natureza, não suportariam mais o desenvolvimento de ninguém, apenas os que alcançaram se desenvolver até aquele ano. Qualquer novo desenvolvimento ameaçaria o meio ambiente, ameaçaria a natureza, ameaçaria o clima. E isso era uma nova divisão do trabalho estabelecida pelos ricos contra os outros países, contra as demais nações. Araújo Castro percebeu essa patranha, percebeu essa manobra e travou em defesa dos interesses do Brasil batalhas importantíssimas com os embaixadores dos países ricos, principalmente com o dos Estados Unidos, que era também um grande diplomata, depois veio a ser senador por diversos mandatos nos Estados Unidos, o senador Patrick Moynihan, que era também um homem muito preparado. Mas o que era que sustentava Araújo Castro ao perceber qual era o objetivo dessa Conferência do Clima, organizada pela ONU para Estocolmo em 1972, no ano em que surgira esse documento, Os Limites do Crescimento? Araújo Castro dizia o seguinte, que, na verdade, o que se buscava não era a proteção do meio ambiente e nem a proteção do clima. Era outro o objetivo. Segundo Araújo Castro, as nações poderosas já tinham alcançado o congelamento do poder militar via o Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares. Era o seguinte: as armas nucleares de 5 países não ameaçavam o mundo. As armas nucleares dos demais países constituíam uma ameaça para a humanidade. Portanto, o mundo estava dividido em 2 grupos de países: os detentores de armas nucleares, cujas armas não ameaçavam ninguém, e os demais que não tinham armas nucleares e nem podiam ter, porque elas poderiam consistir uma ameaça para o mundo. E, segundo Araújo Castro, isso já dava o monopólio do poder militar aos países detentores de armas nucleares. E ele dizia que, com essa tese dos limites do crescimento, que deveria ser endossada pela Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, organizada pela ONU, estava a caminho o congelamento do poder econômico mundial. Já estava congelado o poder militar, agora estava a caminho o congelamento do poder econômico. Como? Ele dizia:
Se há o limite do crescimento para os que não cresceram e não há para os que já se desenvolveram, o mundo vai ficar assim. Eu cresci, sou consumidor de recursos naturais e de matérias-primas e vou continuar consumindo recursos naturais e matérias-primas e vou continuar desenvolvido. Você não se desenvolveu, nem vai poder se desenvolver, porque o seu desenvolvimento ameaça o meio ambiente e você vai ser o fornecedor de recursos naturais e de matérias-primas para os países desenvolvidos. Essa era a tese que estava em curso. E o que fez Araújo Castro? Não, ele enfrentou bravamente, com uma diplomacia que não era uma diplomacia ornamental, que não era uma diplomacia de eventos, era uma diplomacia de defesa dos interesses nacionais. E quando eu falo de diplomacia ornamental e de diplomacia de eventos, eu não estou aqui criticando os diplomatas, porque a diplomacia não é do diplomata, a diplomacia é do governo, é do Estado. O diplomata é apenas um agente. Então não se culpe o diplomata pela situação da diplomacia brasileira, de ter se tornado uma diplomacia de aparência, uma diplomacia de enfeite, uma diplomacia de eventos, uma diplomacia ornamental. A nossa, em 1972, era uma diplomacia de defesa dos interesses nacionais. E o Araújo Castro, então, articulou com os africanos, com a antiga União Soviética, com os chineses, uma maioria para dizer o seguinte: essa conferência sobre o clima só acontecerá se ao lado da agenda do clima e do meio ambiente também estiver a agenda do direito ao desenvolvimento. Sem direito ao desenvolvimento, essa conferência não vai acontecer. Essa foi a posição do Brasil. Essa foi a posição desse embaixador estadista que impôs aos Estados Unidos e à Europa Ocidental uma grande derrota. Há uma passagem de um outro diplomata, que foi o criador, fundador da diplomacia econômica do Brasil, que numa discussão com os americanos, ele formulou da seguinte maneira. Ele diz: olha, vocês querem discutir o meio ambiente a partir do ponto de vista de quem? De que interesse? Ele diz: se for de uma jiboia ou de uma sucuri, o clima vai precisar de muita água e muita floresta. Se for do ponto de vista de um camelo, vai precisar de muito menos água e muito menos floresta. Se for do ponto de vista do ser humano, vai precisar de muito equilíbrio. Isso expressava a criatividade, a coragem da nossa diplomacia. E o embaixador Araújo Castro, acho que numa conferência para estagiários da Escola Superior de Guerra, que ficou famosa e que tinha como título exatamente essa ideia do congelamento do poder mundial, ele disse mais ou menos o seguinte, é uma passagem que vale apenas ser lida, porque ela sintetiza o pensamento nacionalista, desenvolvimentista, que prevalecia na diplomacia brasileira. O que diz o nosso embaixador Araújo Castro nessa exposição para alunos da Escola Superior de Guerra sobre o congelamento do poder mundial? Nenhum país escapa a seu destino e, feliz ou infelizmente, o Brasil está condenado à grandeza. A ela condenado por vários motivos: por sua extensão territorial, por sua massa demográfica, por sua composição étnica, pelo seu ordenamento social, econômico e, sobretudo, por sua incontida vontade de progresso e desenvolvimento. Isso nos idos de 1972. Havia na nossa diplomacia a celebração desse desejo de desenvolvimento e de progresso. Aí prossegue o Araújo Castro. As soluções medíocres e pequenas não convêm nem interessam ao Brasil. Temos de pensar isto simplesmente porque o Brasil, ainda que a isso nos conformássemos, não seria viável como país pequeno ou mesmo como país médio. Aceitamos nosso destino como um país grande, livre e generoso, sem ressentimentos e sem preconceitos, ou corremos o risco de permanecer à margem da história como povo e como nacionalidade. A nossa diplomacia expressava esses sentimentos, essas aspirações e essa ideia de grandeza nacional. Mas de grandeza nacional
sem ser o nacionalismo xenófobo, o nacionalismo agressivo. Pelo contrário, como ele diz, o nacionalismo generoso, o nacionalismo de aspirações humanistas, que era isso que nos interessava. E hoje, o que nós temos é exatamente esse impasse. A nossa diplomacia não consegue compatibilizar a proteção do meio ambiente com o direito ao desenvolvimento. Nós fomos perdendo a capacidade de defender o direito ao desenvolvimento e vamos sofrendo derrotas atrás de derrotas. Pois bem, reunida a Conferência da ONU, 2 temas apareceram em debate. O primeiro, que parcela da biodiversidade precisa ser preservada no mundo? Consenso, 30% da biodiversidade do mundo precisa ser protegida. Segundo passo, quem tem responsabilidade de proteger? A delegação brasileira diz, olha, que cada país tenha 30% de biodiversidade. Os países ricos, que não têm mais biodiversidade nenhuma, apareceram com outra tese, disse não, 30% deve ser a média mundial. Vejam só, a média mundial é o seguinte, eu preservo 60%, você não preserva nada e nós preservamos uma média de 30% sem que você precise restaurar 0, 2, 3, 4% da sua biodiversidade. E isso é o que prevaleceu na reunião da ONU. Ninguém ficou obrigado a restaurar. Os que têm é que ficaram obrigados a preservar. E assim mesmo sem receber indenização nenhuma por isso. Então esse debate nós perdemos. Nenhum país rico ficou obrigado a restaurar a biodiversidade e nós ficamos obrigados a proteger toda a biodiversidade que conservamos até agora. A segunda questão é o seguinte, tudo bem, eu tenho a biodiversidade preservada e você aproveitou a biodiversidade para fazer um produto químico, farmacêutico, de beleza, de alimento, de energia. Qual é a minha recompensa por isso? Eu tenho direito a royalties, tenho direito a patente, tenho direito a que tipo de indenização? A posição dos países ricos é a seguinte, não, nós vamos reunir toda a biodiversidade do planeta em bancos de sequenciamento genético que ficarão à disposição do mundo inteiro, tá certo? Então o mundo todo pode pesquisar, mas ninguém vai ser remunerado por isso. É outra farsa, é outra mentira, porque não vai ficar à disposição do mundo, vai ficar à disposição de quem detém conhecimento, tecnologia para aproveitar essa biodiversidade. Só os países que são detentores dos grandes laboratórios, das indústrias farmacêuticas, vão tirar proveito disso. Veja o caso das vacinas. Não é proibido ninguém fabricar vacina. Por que é que o Brasil não fabricou e a imensa maioria dos países não conseguiu fabricar vacina? É porque só consegue fabricar vacina quem tem a tecnologia para fabricação. São 5, 6 países que conseguem e que dominam essa tecnologia. Então, é uma situação de absoluta desigualdade. Nós não podemos aceitar essa situação. É o congelamento da Amazônia. Nós precisamos de brasileiros com o espírito do embaixador Araújo Castro, do homem que se rebelou contra o congelamento do poder militar e, principalmente, contra o congelamento do poder econômico no mundo. Limite de crescimento ou para todos ou para ninguém. Não, nós temos que nos inspirar em Araújo Castro, em Josué de Castro, em Gilberto Freire, para dizer o seguinte, o que ofende o meio ambiente é o atraso. O que depreda o meio ambiente é a ausência dos meios para compatibilizar desenvolvimento com proteção do meio ambiente. É isso o que nós precisamos fazer. Por essa razão, nós devemos, às vésperas dessa Conferência do Clima das Nações Unidas em Belém, que vai se voltar contra o Brasil, contra o desenvolvimento do Brasil, contra o desenvolvimento da Amazônia, é isso. Eles querem que a Amazônia fique ali com aqueles minérios para quando eles precisarem. A Amazônia tem todo o minério do mundo, tem essa tabela periódica de tudo que se procura. Os americanos, os franceses, hoje aperreados com essa questão das terras raras, dos minérios estratégicos, estão de olho na Amazônia. Tudo bem, o Brasil pode partilhar, desde que interesse ao seu desenvolvimento, essas riquezas, certo? Mas não pode entregá-las. Se os americanos precisam de terras raras para a sua indústria, tudo bem, o Brasil pode oferecer, desde que
industrialize no Brasil, desde que o Brasil seja recompensado, como durante a Segunda Guerra, o presidente Vargas tirou do governo americano 100 milhões de dólares para fazer Volta Redonda, tá certo? Essa foi a contrapartida. As contrapartidas o Brasil pode pedir para se desenvolver e para permanecer em harmonia com o mundo inteiro. Nós não queremos disputa de poder mundial. Agora, nós não queremos também ser colônia de nenhum país rico e poderoso. O Brasil quer harmonia, mas o Brasil quer independência e soberania.